Seja bem-vindo a mais uma aula aqui em relação ao tema de limite lateral. Professor, estou com dificuldade nisso aqui, quero entender que história é essa quando aparece um 2 mais, um 2 menos, estou todo bugado. Vem cá que eu vou te ajudar. Primeiro, eu gostaria de fazer um gráfico aqui com você. Eu tenho uma função, eu vou desenhar a minha função. Vou fazer o seguinte, vou colocar uma bolinha bem aqui aberta e vou puxar a minha função para cá. Então, bem aí eu tenho uma função. Posso também fazer uma outra bolinha bem aqui, na mesma direção, fazer maior. Sem economizar tanto, não. Show de bola? Essa minha bolinha, deixa eu ver se eu faço alguma magia aqui nela. Vamos dar uma fechadinha aí nela. Tá bom essa cor? Vamos. Tá aí. Tá aí a minha bolinha. E eu tenho o resto dessa função. Vou colocar para cá essa função. Vem embora. Eu não quero uma reta, eu quero curvo bem aqui. Então tá aí a minha função. Essa é a função. Ela não precisa ter um desenho todo bonitinho. Então a minha função, vou chamar ela aqui de f de x. Essa é a minha função fx. Nesse carinha que eu marquei, ele vai ser um valor numérico, esse cara. Eu vou escolher um número para cá para você entender o que eu estou falando. Vou colocar o número 1. Bem aqui eu quero o número 1 na direção. Seria assim, na direção do número 1. Então, vou colocar bem aqui o número 1 para você. Vamos deixar pontilhado para ficar tudo bonitinho na tua foto. Eu sei que você vai tirar uma fotinho depois. Aqui eu vou dizer que é o número 1. Eu sou o autor da questão. Posso ficar inventando essas histórias. Então, bem aqui, x é 1. E eu vou dizer que quando o x é 1, eu tenho duas possibilidades aqui para o eixo y. Já tu vai entender que história é essa de possibilidade de resposta nossa. Olha, tem um cara aqui, tem um outro cara bem aqui. Show de bola? Vamos ver se a gente consegue fazer uma magia. Estragou toda a magia. Tá bom, fica assim mesmo. Vamos deixar só um pontilhado. Pontilhado, pontilhado. Vem cá. Bem aqui eu vou dizer que é o número 2 e aqui eu vou dizer que é o número 4. Isso aqui já vem na questão. Como você está vendo aqui esse gráfico acima aqui, e já veio um desenho. Aqui não, eu inventei a minha função. E dessa função eu quero conversar com vocês algumas perguntas. Primeira pergunta, qual é o limite dessa minha função? Qual o limite dessa minha função fx quando x tende a 1 pela direita? Eu fiz questão de escrever para você entender o que quer dizer 1 mais. É 1 pela direita. Como assim, professor, 1 pela direita? Eu estou te dizendo que você vai se aproximar desse número 1, mas vindo pela direita. Eu venho pela direita, procuro a minha função, rebato para y. Show? Venho pela direita, procuro a função, rebato para y. Venho pela... Agora está bem perto, bem perto. Venho para cá, rebato para y, e aí eu consigo perceber. Eu digo, Mura, quando eu venho pela direita, me aproximando do número 1, esse valor está se aproximando do número... Muito bom, se aproximando do número 4. Porque o limite, o resultado, vai estar no eixo das ordenadas. Então, quando eu me aproximo pela direita do número 1, o valor se aproxima do número 4. Então, eu procuro onde está a função para rebater. E pela esquerda? Olha, pela esquerda, venha cá, vou procurar aqui vou caçar a minha função pela esquerda. Venho para cá, rebato. Tá longe. Vamos mais. Tá aqui, rebato, tá longe. Mas já dá para perceber. Já dá para perceber. Bem aqui eu venho, rebato e eu digo, Mura, quando me aproximo de 1 pela esquerda, por valores menores que 1, é esse símbolo aqui quando a gente pergunta, chamar aqui de B. B. Qual o limite da minha função f quando x tende a 1 pela esquerda? É 1 menos. Não tem nada a ver. 1 é negativo? Nada a ver. Tá? Mais e menos é apenas direita e esquerda. Quando me aproximo pela esquerda, eu percebo pelo poder da fé que esse valor se aproxima de quem? Do número 2.
e eu respondo aqui que esse limite vale nada mais, nada menos que o número 2. E aí eu percebo um detalhe importante, que eu fiz pela direita, deu o número 1. Pela esquerda, deu o número 2. Né? Melhor, pela direita, deu 4. Pela esquerda, deu o número 2. Eu notei o quê? Que os valores não são iguais. E agora, o que acontece? Acabou? É que tem uma situação importante. Anote isso aí que o professor vai perguntar. Qual é o limite da minha função quando x tende a 1? Se o professor perguntar isso, o limite da função quando x tende a 1, você responde, não existe esse limite. Ei, mas entenda, os limites laterais existem. A direita de 1 vai dar 4. A esquerda de 1 dá 2. Mas como tem resultados diferentes, a função não tem limite e você responde aqui, olha, Moura, não existe o limite da minha função. E esse símbolo usado, se você não conhece, é um é ao contrário cortado, quer dizer não existe, anote aí, não existe o limite da sua função. Tá bom? Então, não esqueça disso. Se os limites laterais são diferentes, não há limite. Vamos fazer mais um exemplo? Já isso aqui já coloca um desenho, já veio aqui. Considere a função fx no gráfico abaixo. Letra A. Qual o limite da função quando x tende a 2 pela direita? Eu só vou procurar minha função. Eu vou lá caçar a função. Quando eu estou à direita do 2, eu vou procurar a função. Eu faço isso. Pego, a função para a gente é o gráfico, viu? Pego esse cara, direciono para a função e rebato para y. É isso que eu tenho que fazer. Eu jogo aqui, rebato para y. E aí eu vou ter os valores. E o que eu gostaria que você entendesse, quanto mais perto eu tiver do número 2 pela direita, esse valor está indo embora. A gente usa um termo, não sei se você percebe que esse gráfico vai embora. É que a gente fala que quando x tende a 2, esse cara tende a mais infinito. O que é mais infinito? Não é um número, é apenas uma ideia, um número muito grande para o lado positivo. Então, quando você pensa em 1 bilhão, existe um cara maior que ele, 1 trilhão e por aí vai. Então, quando x tende a 2 pela direita, vai-te embora, né? Como a gente diz, vai embora, mas para o lado positivo. Então, esse cara, quando ele for embora, esse desenho continua, gente. Ele nunca chega a tocar. Tem uma reta aqui, eu vou dizer o nome dessa reta, uma reta imaginária, uma assíntota, que é uma barreira. Vai se aproximando, mas não chega a tocar. Por isso que a gente fala, quando x tende a 2 pela direita, esse cara vai tender a mais infinito, e a gente coloca aqui que esse limite vai a mais infinito. A gente coloca até igual, que é um abuso de linguagem, o correto é tende a mais infinito. E quando x tende a 2 pela esquerda, por valores menores que o número 2. Menor que o número 2 está aqui, à esquerda. A esquerda vem puxar para cá e rebate. Vem puxar para cá. Tá torto isso, né? Deixa eu fazer uma coisa decente aqui. Ó, vem embora. Vem se aproximando. Procurando a função. Então, quanto mais perto você tiver, esse valor vai lá embora. Vai lá para baixo. Se ele vai para baixo, a gente usa um termo. Você já sabe qual é o termo. Qual é o termo? Tende a menos infinito esse limite. Então, quando x tende a 2 pela direita, vai para mais infinito. Pela esquerda, para menos infinito. E como os limites laterais são diferentes, a direita vai para o lado positivo e a esquerda para o lado negativo, você fala que essa função, quando x tende a 2, não existe o nosso limite. Que esse é cortado bem aí. Deixa eu cortar mais bonitinho. Esse ezinho aqui não existe, é o que ele quer dizer. Eu espero que você tenha entendido essa história de limite lateral, o que é o mais, o que é o menos à direita, tá bom? E o menos à esquerda. E essa ideia, quando você vai embora para o lado positivo, a gente usa um termo mais infinito. Mais infinito não é um número, né? Ele é apenas uma ideia. Um número muito grande para o lado positivo, menos infinito, um número muito grande para o lado negativo. E não esqueça, se você faz um limite, à direita tende a um valor, à esquerda a um outro valor diferente, a função ela tem os limites laterais, mas não tem o limite naquele ponto.
Espero que você tenha entendido. Até a próxima Rapidola. Epa, não vai embora, tô aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.